Queridos, vamos falar a respeito da isenção dos impostos. Algumas pessoas têm direito a essa isenção. Alguns portadores de doença grave têm direito à isenção dos impostos. Pela lei, quem tiver doença grave comprovada pode comprar veículo. E além disso, será que pode outras coisas também? Como, por exemplo, quitar uma casa financiada pela Caixa Econômica? Vamos entender melhor isso. O que a gente sabe, o que é certo é que pode comprar um veículo com mais descontos. Vamos entender melhor isso, né? Aqui na minha sala, eu tenho a Camila, que é especialista em isenções. Tudo bem, Camila? Tudo bom, Lu? Vamos lá, vamos falar da lista de impostos IOF, sim ou não? Sim. Então, a pessoa que tem uma doença grave, que a gente vai saber já já qual que é, ela fica livre de pagar o imposto sobre operações financeiras no banco. Exato. Qual mais, Camila? O IPI, o ICMS e o IPVA. Então, toda pessoa com necessidade especial que for adquirir um veículo zero, ela tem por direito a isenção desses impostos. Tá. Desde com algumas restrições, né? Quais restrições? O veículo, se ele for até 70 mil, entra a isenção do IPI e do ICMS. Se for acima de 70 mil, só o IPI. E se ele for até 155 cavalos, entra a isenção do IPVA. Então, o carro tem um valor, o carro aí no caso, Tem né? um limite de até 70 mil. Até 70 mil. Exato. Ou então, as cilindradas, é isso, do carro? Os cavalos Se do ele carro. for até 155 cavalos, ele fica isento do pagamento do IPVA. Entendi. O imposto de renda entra aí também ou não? Na compra do carro zero, não. Seria somente o IPI, OF, ICMS e IPVA. E é só compra para carro zero? Por exemplo, comprar uma casa também vale? Na parte da casa, eu não sei dizer. Só sei que na parte de financiar uma casa, a pessoa com necessidade especial, ela também consegue isentar o imposto do IOF. Entendi. E para viajar, passagem de ônibus, está isento também ou não? Ela também pode requerer sobre esses isentos. Entendi. Bom, vamos lá. O Vanderlei é ortopedista. O Vanderlei estava rindo agora há pouco, lá no consultório dele, que tem de gente que tem dor, né, Vanderlei? Não é não, doutor? Demais. Muito. Demais, né? Pois bem, a gente não vai falar de dor aqui com ele, não. A gente vai falar a respeito das doenças. Quais são as doenças que, no caso, a pessoa, se tiver, fica isenta de pagar esses impostos que a Camila falou? Bom, Lu, na verdade são várias doenças, né? Existem doenças relacionadas à ortopedia e não necessariamente doenças ortopédicas, né? As doenças não ortopédicas, uma cardiopatia grave, uma nefropatia grave, câncer, AIDS em estágios avançados também dão direito a esse benefício aí. Né? Eu tenho uma lista aqui, vamos ver se essa lista está certinha. O doutor me corrige se tiver errada essa lista. AIDS, câncer, cegueira. Sim. Contaminação por irradiação, Sim. doença renal, doença de fígado e doença do coração. Isso, são os nefropatas, cardiopatas, hepatopatas graves, tem esse detalhe. Certo. Doença de Paget. Doença de Paget, ou deformidade óssea. Como é que é isso? Osteite deformante. Que doença que é essa? É uma deformidade, uma deformidade que acontece nas pessoas onde há uma deformação muito grande dos ossos, né? Principalmente de membros inferiores, ossos de carga, principalmente. Tem mais aqui, gente, ó. Tuberculose ativa. Tuberculose ativa. O que é uma tuberculose Espondilite ativa? anquilosante. Existem várias, né? O que é uma tuberculose ativa? O que é isso? A tuberculose ativa é aquela que o paciente está em um tratamento, efetivamente está em tratamento, e realmente ele tem os sintomas, apresenta sintomas, né? Ou seja, é um quadro clínico muito grave que ele corre risco de vida. Entendi. Parkinson. Parkinson também. Esclerose múltipla, o doutor já tinha falado. Hanseníase. Hansen também. É uma lista bem grande, viu? E aqui também tem paralisia irreversível e incapacitante. Isso. É isso? E o que o doutor falou de epicondilite? Não, epicondilite não. Não, qual que foi? Espondilite. Espondilite. O que é isso, doutor? Espondilite é uma alteração genética que você tem muitas alterações nas articulações, nas grandes articulações principalmente. Na coluna, dando o que a gente chama de coluna de bambu, né? Ou essas alterações da sacro ilíaca, há uma fusão das vértebras, uma fusão da articulação. Leva ao enrijecimento das articulações e muita dor e grande limitação. Entendi. Olha, depois você procura na internet a lista, é uma lista grande, exatamente, né, doutor? é simples. Hoje em dia, se você for no Google digitar direitos do deficiente físico, vai aparecer lá todos os seus direitos, quais são as doenças que se enquadram, se você tem esse direito aí. E qualquer câncer entra? Então, não é qualquer câncer que entra.
você tem que ter uma sequela desse câncer, necessariamente. Né? Então, você tem que ver todas elas têm as suas especificações. Por exemplo, na cardiopatia, fala cardiopatia grave. O que é uma cardiopatia grave? Né? Então, a cardiopatia grave, por exemplo, é aquele paciente que está numa fila de transplante, ou que foi transplantado, ou que ele tem indicação, mas não tem condição clínica de se transplantar. Então, não é o fato, por exemplo, de um paciente que foi revascularizado, é uma cardiopatia, ele foi revascularizado, fez a ponte de safena, mas ele não necessariamente ele tem esse direito, porque a partir do princípio que ele fez a safena, ele revascularizou o coração, ou seja, ele não tem esse direito. Isso é bem claro na lei. Então você tem que ver cada suas especificações. E como é que faz, Camila, para ver se a pessoa se encaixa? É porque no caso tem duas situações, né, Lu? Tem a pessoa que é a condutora e a pessoa não condutora. Certo. Então a pessoa, quando ela é condutora, ela normalmente tem um acompanhamento com o médico dela particular, né? No caso, muitos do Dr. Vanderlei exatamente. Acompanharia. Então a pessoa tem que ter um laudo do médico dela particular, constando todas essas restrições, né? Dizendo que ela tem algum tipo de necessidade especial na parte física. E também tem as pessoas que são não condutoras, né? Que também tem pessoas que são deficientes físicos, que não dirigem, os visuais, mentais, autistas. Entendi. Também se enquadram para a questão desse benefício. No caso, a Roberta, ela é pedagoga. E a Roberta, ela se encaixa nisso tudo que a gente está conversando. Você teve um câncer, né, Roberta? Isso, Lu. Eu tive um câncer em 2014. Meu câncer foi de mama. E depois que passou toda, né, o tumulto, o tratamento, porque eu fiz a cirurgia no começo, até tinha explicado que alguns começam o tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, para depois fazer a cirurgia. No meu caso, não, eu fiz a cirurgia e no mesmo dia eu coloquei prótese, né, uma prótese definitiva. Então, assim, daí teve o tratamento, quimioterapia. Depois que passou todo esse tumulto, né, que a gente fala, e baixou a poeira, daí eu fui atrás do direito de conseguir a carteira especial. E como é que foi isso tudo? Tem gente que fala que demora bastante. Demorou? Demora um pouco, porque Quanto assim, tempo? eu era leiga, né? Aí, quando eu fiquei sabendo que eu tinha direito à carteira especial, eu fui atrás. Fui até o Detran e cheguei lá e eles me informaram que eu teria que renovar a minha carteira. Então, primeiro você faz uma renovação. A minha carteira nem vencida estava, né? Mas aí eu fiz a renovação. Um médico daqui de Londrina, né? Eles indicam nas clínicas, né? Como é o normal. Fui até essa clínica e o médico, daí eu fiz o teste, aquele teste de força, e eu não consegui atingir a força não suficiente. consegui. Aí que ele decidiu me encaminhar para o médico especialista de carteira especial. E na época que eu fiz, voltei ao Detran, aí você remarca para carteira especial. Aí você vai dar entrada para carteira especial. Nessa época eu marquei para Maringá. Fui chamada e lá são 2 especialistas, né? E levei todos os meus laudos e levei até uma cartinha, né, que eu solicitei para o meu médico, meu mastologista, e fui. Aí cheguei lá, eles olham todos os seus laudos e eles também, né, tem a parte do exame. Quanto tempo demorou isso tudo? Isso tudo, eu acho que uns 20 dias. É? Eu tô colocando assim para mais, tá? Mas por aí, para conseguir, para chegar até a carteira especial. Aí lá eles mediram meu braço e realmente a parte que eu fiz, né, a mastectomia, meu braço estava um pouco mais, com 2 centímetros a mais. E depois que eles mediram, com isso, desses 2 centímetros a mais, que eles falaram que me deram direito à carteira especial. Entendi. Quantos pacientes lá no seu consultório, Dr. Vanderlei, você recebe com o pedido de entrada para esse benefício? Isso tem aumentado muito essa frequência, porque antes havia um desconhecimento, uma desinformação do público, né? E hoje, por exemplo, a gente tem até empresas que fazem isso, né? Então, assim, isso tem aumentando exponencialmente isso. Isso vem uma frequência aí de uns 3, 4 semanais, eles vêm com isso aí. E muitos desses pacientes também, eu mesmo oriento aí atrás, porque eles desconhecem. Então, muitas vezes, como eu trato muito trauma na urgência, eu pego muitos pacientes que vão ficar com uma sequela,
eu costumo orientá-los a procurar os seus direitos, né? Então, aqui mesmo em Londrina tem uma instituição faz um trabalho muito bonito, que é a ADEFIL. Eu sempre encaminho os pacientes para lá para buscar as informações, porque não dá para a gente ficar falando tudo, né? A gente está tratando o paciente, mas algumas orientações, vai lá ver que você tem um monte de direito. Oriento eles, encaminham lá, no caso, para a ADEFIL orienta muito eles. Tem uma série de benefícios, né? No meu caso específico, as sequelas traumatológicas, né, que são os amputados ou sequelados com deficiências motoras, deficiências do sistema nervoso periférico. Todos esses aí também têm os seus direitos aí sendo preservados. Qual que é o primeiro passo para quem se encaixou, para quem já está pesquisando aí na internet e vendo que se encaixa alguma doença? Então, primeiro passo, no caso, para a pessoa quando ela é condutora. Então, ter um laudo do seu médico particular, raio-x, ressonância também é importante ter. Então, dirigir até o Detran da sua cidade e solicitar a carteira de habilitação especial. Já no segundo caso, quando a pessoa ela é não condutora, então tem os formulários médicos padrões da Receita Federal e da Receita Estadual, que eles deverão ser assinados e preenchidos obrigatoriamente por um médico do SUS, o outro médico pode ser particular ou do SUS e a unidade de saúde do SUS. Tendo essa parte de documentação de laudo, já consegue iniciar o processo. Quando a pessoa é condutora, tendo a CNH especial e o laudo do Detran, também já consegue iniciar o processo. Roberta, a gente sabe que uma doença é sempre muito difícil de lidar. Hoje você está curada, graças ao bom Deus. Graças a Deus. Mas com certeza, durante o processo, teu marido está ali nos bastidores, você deve ter sofrido uma barra junto com a tua família. Mas hoje, tendo esse benefício, a gente sabe que não apaga um passado doloroso que foi para você. Mas como que você se sente hoje sabendo que a lei, de alguma forma, te ampara, te dando um benefício num momento ao qual você sentiu tão precisando de ajuda e de tanto cuidado? Eu vejo assim, até é importante ressaltar que muitas pessoas falam que você precisa fazer o esvaziamento axilar para conseguir o benefício. E não é isso, porque eu não fiz esvaziamento axilar. Então, assim, e você tendo esse conhecimento, e você não tem que desistir. Porque a doença é sofrida, não só para quem está passando, mas para a família toda, né? E no momento que eu passei pela doença, eu fui muito fortalecida pelas orações, né? Pelos amigos, pelos familiares. Meu esposo sempre esteve junto comigo, ao meu lado, meu pai, minha mãe, meus filhos, que eu tenho 2 filhos pequenos, né? O João Guilherme e a Ana Laura. Então, assim, e eu sempre assim, quando eu descobri, eu falava, agora eu vou para a próxima etapa. Daí eu ia para o médico e falava, doutor, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então, assim, chorei. Eu acho que a primeira vez que eu chorei foi quando eu não tinha certeza do que era ainda. Mas a minha preocupação era os meus filhos, né? Porque quando a gente passa por essa fase, a gente não pensa em nós pensamos nos filhos. Aí depois que abaixou tudo, que acalmou, fui tratada, fui curada, aí você vai atrás dos benefícios. Foi o que eu fiz, fui até do fundo de garantia. Então, assim, esse tempo atrás eu descobri outra coisa do fundo de garantia também. O quê? Que se você saqueia o meu fundo de garantia no ano, que eu fiz a cirurgia em 2014, e tinha mais um tanto agora, né, o ano passado. Daí eu descobri que eu poderia sacar novamente. Daí até perguntei pro atendente da Caixa Econômica, falei assim, mas até quando a gente pode ficar sacando o fundo de garantia? Ele falou assim que até o momento que você está sendo tratada. Inclusive, o esposo também pode sacar o fundo de garantia dele. E isso é importante. É importante você conhecer os seus direitos, ir atrás e lutar por eles, tá bom? Nós vivemos num país onde muitas pessoas não têm acesso a algumas informações, como essa que a gente está dando aqui, porque eu confesso que eu também não sabia, e assim como a maioria dos nossos telespectadores, dos brasileiros, também desconhece uma informação que é de direito e que está na lei. Então, se você se encaixa em alguma dessas doenças que a gente falou, ou outras, que é uma lista grande, como o Dr. Vanderlei falou, entra lá na internet, pesquisa, vá atrás dos seus direitos, tá bom? Dr. Vanderlei, obrigada. Deus abençoe sua vida. Obrigado, vocês também. Obrigada, viu, Roberta? Eu Deus que agradeço. abençoe sempre. Obrigada pela Amém. presença. Camila, obrigada também. Obrigada a você, Lu. Obrigada mesmo pelas explicações. O que a gente quer é que você vá atrás dos seus direitos, tá? Vai mesmo e lute por eles, tá bom?